noite, meus amigos, que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos estudar, do livro Os Mensageiros, né, o capítulo 6, Advertências Profundas. E para a gente fazer uma recapitulação, esse capítulo, ele é a continuação de um encontro, de uma palestra que está acontecendo. Nós vimos, o início dessa palestra, o início da fala, da apresentação do Telésforo no item 5, no capítulo passado. E lá o Telésforo faz advertências muito importantes, muito elucidativas. Tem um momento lá que ele é bastante claro, né? Quanto ao compromisso que as pessoas que estavam ali para se apresentando, interessadas em participar do trabalho, que fica sobre a coordenação dele, né, no Ministério da Comunicação, e ele faz uma advertência, assim, lá no final do capítulo 5, que ele diz assim, é, como é que fala? Que ele vai dizer que quem não deseja servir, que procure outro gênero de tarefa, porque a gente vai lembrar que é um trabalho assim que não para, e é um trabalho de muito compromisso, e Telésforo é uma pessoa muito disciplinada. Então, agora no item 6, né, ele vai continuar falando para nós sobre, sobre esse trabalho. O que, que é fazer parte desse trabalho? Por isso, o capítulo se chama Advertências Profundas. E aí a gente pode entender, fazer a troca, né? São avisos, advertências são avisos. Então, ele está dando avisos profundos de intensa importância. E ele começa assim, irmãos nossos, na continuação da fala dele, né? Sobre o calor, ele fala sobre o calor de sagrada inspiração. Fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Por que na escola evangélica da renúncia? Porque o trabalhador, o tarefeiro, o irmão que vai servir aos irmãos, a última necessidade a ser atendida vai ser a dele próprio. E a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter consciência disso. Se a gente for por exemplo, fazer uma recapitulação de algumas tarefas, por exemplo, lá no Bezerra, depois que é servido a sopa, né, no dia da entrega da cesta, depois disso é que os tarefeiros vão comer. Claro que existe uma ou outra necessidade de alguém que está mais com fome, mais necessitado, mais enfraquecido, que vai se alimentar. Mas, quando a gente fala da renúncia, a renúncia em serviços, em tarefas, em compromissos, fala daquela necessidade aonde a sua necessidade será a última a ser atendida, e você terá consciência disso. Porque muitas vezes nós somos caprichosos, nós achamos assim: olha, como eu estou fazendo tal e tal coisa, eu tenho o direito de me beneficiar também em primeira ordem. É verdade, tem sim. Mas se você está se entregando a um trabalho, você tem que renunciar a você, a sua vez,
ao seu conforto, às suas opiniões, né. E, sobretudo, isso fica mais evidente para nós quando nós estamos dentro de um núcleo de evangelização, porque aí a gente vai se lembrar que Jesus, ele veio renunciando a tudo, incluindo a sua própria luz. Jesus, um sol, uma estrela de magnífica, esplendorosa, incomparável beleza, que se apaga para nos atender. Maior exemplo de renúncia, né? Porque Jesus vem nos amar sem esperar nada em troca. Isso é renunciar, né? Sem esperar nada em troca. A gente consegue fazer isso? A gente consegue oferecer algo de nós sem esperar nada em troca? Ainda não conseguimos. Mas nós temos esse exemplo que é o Cristo Jesus, né? Imensamente grande, se faz imensamente pequeno junto de nós, né? Da nossa ignorância mor, para nos servir, nos esclarecer, socorrer as nossas angústias. Então, integrar-se a uma escola evangélica de renúncia parte do princípio que a gente tem que prestar atenção em quem ensina o que é renúncia, né? Jesus ensina o que é renúncia. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. O que poderia ser essa disseminação de valores educativos? Porque, gente, olha, geralmente a gente tem muita facilidade de disseminar, de compartilhar, de alardear ideias, né? Ideias, pensamentos, nós somos muito criativos, mas os valores estão no que é educativo. O que é educativo, gente? A Não é apenas a divulgação de ideias que aqui e ali corroboram para alguma coisa, porque aqui está falando de valores. O que é valor? Valor é gentileza, valor é doçura, valor é a educação nos seus mais variados escalonamentos, né? Então, valores educativos, por isso que é tão difícil propagar valores, propagar ideias é muito fácil, e tem ideia de tudo enquanto é tipo, né? Mas propagar valores pede que quem está propagando esteja vivenciando aquilo. Porque as ideias a gente pode mudar, né? Ao sabor dos ventos. Ah, essa ideia não agradou muito. Eu posso abraçar, posso mudar, posso modificar, mas os valores são permanentes, né? Os valores são permanentes. E valor é tudo aquilo que engrandece a alma, de forma que nenhum vento, nenhum vento é capaz de modificar, porque são valores. Olha só para vocês verem, Jesus veio aqui na Terra para conosco há 2025 anos. Já tem isso tudo, né? Porque Jesus é um divisor de águas, né? O calendário começa a partir dele. Então, tudo que ele ensinou, todos os exemplos que ele deu, que ele deixou, não conseguiram ser apagados. Os seus valores educativos, porque Jesus é o mestre de educação, é o mestre de todas as áreas, de todas as nobrezas, né? Então aqui
Telésforo está falando para nós sobre valores educativos. Valores educativos são os valores que reorganizam o espírito, o nosso e os dos nossos semelhantes. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, né, do plano espiritual, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados necessários, desejáveis, porque aliando necessidades de resgate ao serviço. Porque, pessoal, olha só, por mais bem-sucedido o espírito esteja na sua caminhada evolutiva, e a gente sabe que isso não é uma regra, tem espíritos que estão muito bem sucedidos, né? Estão se desenvolvendo muito bem na estrada, e tem outros que estão mais ou menos, uns mais para menos, uns mais para mais. A gradação é muito grande. Mas o espírito que não atingiu a perfeição de um angélico, de um Cristo, ele volta para a Terra para para obrar, para trabalhar, mas também para resgatar, porque um espírito, nós viemos, nós, não vou colocar longe, não, nós viemos com trabalhos, com situações nossas a serem desenvolvidas, né? Cada um aqui chegou com um compromisso assumido, que se a gente conseguir levar a termo esse compromisso, se a gente conseguir executar ele de forma assim primorosa dentro das nossas capacidades, mas executá-lo primorosamente é a conclusão, é a conclusão de um bom desfecho, de um desfecho feliz. Porém, todos nós que chegamos aqui com os nossos compromissos, e a gente não pode dizer que o meu compromisso ou que o compromisso de fulano é mais fácil do que o de Beltrano, não existe isso. Cada um recebe a sua porcentagem de responsabilidades na vida. Porém, por melhor que sejam as oportunidades, quando eu falo melhor, são as oportunidades de servir. Dentro das capacidades variadas, todos nós resgatamos. Todos nós estamos inseridos em resgates. Quais são os espíritos que não estão resgatando alguma parcela de alguma coisa? Espíritos que já chegaram nessa completude angélica. Então, ele está falando aqui, ó, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Serviço redentor é o que a gente vem realizar. Só que dentro dessa bagagem tem as parcelas a serem resgatadas. E nós estamos na vida assim, né? É como se a gente tivesse recebido do banco, a gente tem um saldo devedor muito grande, e aí a gente recebe do banco uma carta proposta. Olha, aquele valor de 50 mil que você deve, nós estamos fazendo para fechar o ano, né? Para começar um ano com o nome limpo, nós estamos fazendo uma proposta. Você paga R$ 800 e fica livre da dívida de 500, de 50. R$ 800 você fica livre da dívida de 50 mil. Aí a gente pega aquela carta, a gente identifica que é uma proposta digna, e aí a gente pensa, será que eu devo? Como não?
quita logo esse trem. É isso que acontece conosco, né. A gente recebe a proposta: "Olha, dentro disso tem alguns juros, foi retirado muita coisa, mas aí tem uma quantia que lhe pertence, que você deve dar cabo dela". Então, não cabe a gente pensar, mas essa é a parte do serviço redentor, que a gente vai ter que trabalhar para desembolsar o recurso, mas dentro desse recurso tem as nossas necessidades de resgate. Pois não, Rosa? Ô, Renata, então, dentro dessa fala sua, né, em cima do que está aqui no livro para nós, Chico também tinha algo ainda a resgatar, porque nós sabemos que a vida dele, além de todo esse processo do trabalho redentor, ela não foi fácil, né? Então, olha, Chico, né, entende? Sim, Rosa, porque, dentro da programação daquele espírito, que era um espírito que tinha condições de desenvolver tudo o que ele desenvolveu, ele também é um espírito em evolução. Se nós estamos em evolução e nós estamos caminhando aqui na Terra, os que já têm mais compreensão sempre vão ajudar os que têm menos, mas os que têm mais também têm os seus compromissos a serem quitados, né? Então, ele mesmo, o Chiquito, ele mesmo falava da- eh, eh, nas entrevistas que ele dava, né, que ele agradecia a Nosso Senhor, porque ele se reconhecia um espírito devedor. Aí a gente tem que compreender uma coisa: o Chico era um homem muito humilde, mas a humildade do espírito faz ele ter também a lucidez. Então, quando ele falava que ele é um espírito devedor e agradecido à personalidade do Cristo pelas oportunidades que o oferecera, ele não estava sendo humilde, ele estava sendo sincero, né? Ele estava sendo sincero, ele reconhecia que ele era um espírito que devia às leis universais, às leis divinas, e quem de nós não? Entende? Obrigada, viu? De nada. E aí, continuando, eh, aí ele diz, né, que ainda assim, mas ainda assim não conseguimos os resultados desejáveis. Olha só, centenas de companheiros partem do plano espiritual anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. É uma parcela muito pequena que consegue levar a termo os compromissos assumidos. E mais para frente a gente vai ver por que isso se dá conosco, né? Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro, debalde, movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Então, o aproveitamento é mínimo, é mínimo. E nós vamos entender, vamos observar mais aqui mais à frente, por que que é mínimo. Outras colônias da nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza. Então, ele está contando que não é só o nosso lar que tem essa tarefa, outras colônias também.
E é claro, gente, que tem que ter, porque senão a gente coloca toda a humanidade dentro de nosso lar. A gente tem que entender que nosso lar é uma cidade. E como no nosso país existem centenas, centenas, milhares de cidades existem, né? E no plano espiritual existem milhares de cidades. Nós já vimos isso estudando a obra passada, né? De nosso lar. Então, as colônias da nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. Aí ele vai dizer para a gente, ó, a ignorância domina. E por que, que a ignorância domina? Então, essa palavra ignorância ela é muito ampla, né? Ela abarca muita compreensão. Por quê? Porque tem o ignorante daquele que desconhece, então ele ignora, porque ele desconhece. Tem o ignorante que não desconhece, mas ora caminha sabendo e caminha duvidando, rejeitando aqui, entendendo ali, né? Mudando os passos. E tem o ignorante completamente consciente, completamente, mas que ele decide que ele não quer. Nós vemos muito isso na vida, né? E aí, no livro Agenda Cristã, o André Luiz vai dizer assim que se a gente tem, palavras dele lá, se a gente tem uma semana de conhecimento do Evangelho, nós já sabemos o que fazer. Gente, uma semana de conhecimento, a gente perdeu a condição de usar a ignorância no termo do desconhecimento absoluto. Então, ele está dizendo aqui para a gente, ó, que é, pouquíssimos são os que lembram das responsabilidades eternas, porque decidimos ignorar. Como que a gente faz isso na vida da gente? A gente recebe um esclarecimento, a gente recebe uma palavra que enaltece, né? Uma palavra que esclarece, uma palavra que alimenta. E a gente diz assim: ah, não, para mim é demais. Vou deixar para a próxima encarnação. Oi? É. Nós fazemos isso, né? Nós fazemos isso. Senhor, Senhor, o Senhor fala que a gente deve perdoar os nossos inimigos, mas o Senhor não vive com esse meu parente. Se o Senhor comer uma saca de sal com ele, o Senhor vai me dar razão. Nós fazemos isso, nós justificamos aquilo que nós já entendemos, mas nós não queremos compreender que para a gente passar dessa fase abraçando o que realmente nos, nos, nos levanta, nos ergue, é abraçar aquilo que nos foi oferecido como esclarecimento. Então, a gente justifica para nós, a gente justifica para a vida o porquê que a gente não vai fazer. Então, nós somos os ignorantes que decidimos não fazer, não é porque nós não conhecemos, nós não queremos, né? Então, essa ignorância, essa palavra ignorância aqui, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Então, a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. Domina. Porque a grande maioria de nós não quer fazer as mudanças que já temos condições de fazer. Temos condições porque nós sabemos quais são os resultados que ela operará na nossa vida. Só que para todo resultado positivo, precisa-se de renúncia,
Precisa-se de disciplina. Como são coisas que na maioria dos momentos da nossa vida, da nossa caminhada, nós não queremos fazer. Nós não queremos renunciar aos nossos confortos, a nossa linha de pensamento, a gente não quer pensar diferente. A gente não quer, né? Sobre vários aspectos, sobretudo o aspecto de não julgar como o outro vive a vida dele, de aceitá-lo. Ô, gente, vocês já fizeram assim, um desenho mental do que seria se Jesus tivesse vindo e tentasse fazer isso conosco? Seria a extrema perda de tempo da parte do Cristo. E é óbvio que ele não faria, porque ele é o Cristo, né? Mas se Jesus ficasse esperando que a gente tivesse, tomasse consciência ali para caminhar com ele, enfim, a gente sabe que não ia dar certo. E ele também sabe disso, né? Ia ficar só ouvindo o grilo criquilar. Cri, 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 nada ia acontecer. Então, Jesus, por que eu estou falando isso? Porque Jesus não colocou para gente que a gente deveria viver a vida como ele estava trazendo para nós. Não. Ele veio ensinar para gente que o caminho é aquele. E o caminho só se faz quando a gente percorre ele. Então, Jesus veio trazer para nós um caminho cheio de possibilidades a serem percorridas, a serem descobertas nesse trajeto, sabendo ele que à medida que caminhássemos, nossa mente se ampliaria, os nossos conhecimentos, o nosso entendimento da vida modificaria. Por isso ele nos deu um roteiro. Por isso ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Eu não sou o carrinho, eu sou o caminho, né? E a ignorância, ele continua, é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne, quer dizer, espíritos capacitados que vêm e reencarnam, amedrontam-se por sua vez, quando é o momento deles darem o testemunho, diante dos atritos humanos e se recolhem in, in, indevidamente na concepção que lhes é própria. Ficam assustados, duvidam. Nós duvidamos do que nós sabemos. Nós duvidamos. Quando a gente, eu gosto muito de pegar esse ensinamento de Jesus, quando ele fala assim, olha, perdoa os vossos, os vossos inimigos, enquanto estais a caminho com eles. Perdoa. E muitas vezes, eu mesmo duvido. Eu falo, Senhor, não dá. Não, não vai dar, não. Mas eu sei, gente, que o caminho é esse, que não existe outra forma se não for essa. Só que eu não tenho capacidade de zerar a conta como Jesus era. Mas Jesus ensina para nós quais são os caminhos e as metodologias para isso. A gente começa relevando, a gente começa não dando ouvidos, a gente começa desculpando, e as coisas vão se ampliando, e a gente vai se fortalecendo na fé, e a gente vai caminhando e as coisas vão acontecendo. Pois não. Mediante aqui, né, essa fala aí do livro, né,
dele, falando que alguns vêm e eles têm a capacidade, a condição, mas chegam aqui diante da situação que encontram, né? Eu acho que é análogo a uma pessoa que se candidata para um vereador, alguma coisa assim, chega lá, encontra uma situação tão adversa que ele acaba, às vezes, fazendo parte daquilo tudo que está lá, que não é o que ele acreditava, não né, sai da certeza dele. E eu fico, para poder, por causa de se acovarda, né, ele se deixa aniquilar. Eu estava pensando aqui, você já imaginou se Chico fizesse isso, né, voltando aqui ao Chico, porque Chico foi muito indagado, ridicularizado, e ele sempre com muita sabedoria, com muita simplicidade, humildade e com muita assertividade, ele respondia. Né? Agora, já imaginou se ele também tivesse ficado, né, tivesse recuado, o quanto nós perderíamos e o quanto ele perderia, né, com a oportunidade deixada de lado. Mas quando a gente fala de Chico, a gente está falando de alguém, para nós, muito, muito assim, um patamar, vamos dizer assim, muito acima do nosso. Mas eu acho que a gente, estou falando isso para a gente ir tendo um comparativo, né? Que acho que fica dentro do livro, se a gente põe um figurativo assim, fica mais, talvez, fácil da gente entender. Mas se para Chico ele tinha essa missão, e para nós, né? Então, acho assim que o peso é o mesmo, porque o peso da minha missão, da minha condição de ajudar, de trilhar, de seguir aí esse caminho, verdade e vida, na balança, eu acredito que esse peso para a Rosa é tal qual o peso para o Chico, né? Porque nós estamos, igual você falou, a gente vem com aquilo que a gente vai poder desenvolver, vai poder dar, né? Então, para mim, enquanto espírito em evolução, porém ainda aquém, esse peso é muito grande, é muito importante. E às vezes eu acho que as pessoas pensam assim, mas isso é tão pequenininho, eu teria que fazer algo muito grandioso. E não, a gente começa tudo muito pequenininho, né? E abraça aquilo, faça bem feito, com carinho, né? Que aí depois você vai crescendo dentro da situação e vai podendo assumir, aprendendo. Porque quando a gente começa, a gente abraça o trabalho, porque aqui eu estou vendo o tempo inteiro que está dizendo para nós do trabalho. O que é o trabalho? É o estudo, estar numa casa, seja qualquer uma, em consonância com outras pessoas, fazendo bem, aprendendo sobre Jesus, fazendo bem, trabalhando em prol da humanidade, né? Não de nós, como você disse, pensando que eu não tenho que ser o primeiro. Eu não estou trabalhando ali para eu me sair bem, para eu ganhar, para eu ficar melhor, mas eu vou ganhar em outras formas, né? Mas às vezes eu percebo que as pessoas acham assim, isso aí é pequeno, não vai fazer diferença, talvez, né? Era isso que eu queria colocar. Obrigada. De nada, Rosa, obrigada a você. E pegando ainda um gancho no que você está dizendo, Rosa, todo o trabalho que a gente desenvolve na vida, na nossa vida, aonde nós estamos, é grande. E a gente tem que ter essa régua, né? Para a gente observar aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar. O Chico desenvolveu o que ele desenvolveu porque ele tinha capacidade, ele já tinha construído em si, nas suas vivências, o estofo para aquilo. Se ele houvesse desistido, teria outro espírito para assumir o lugar dele. Outros existiriam, né?
Mas ele era um espírito que tinha o preparo para desenvolver aquilo, e não foi fácil em absolutamente nada. Só que como as coisas são proporcionais à nossa força, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando, olha onde que a minha mente me levou. Minha mente me levou na minha infância, quando eu morei um período lá com a minha irmã no Rio de Janeiro, eu era uma criancinha, e eu lembro que uma vez eu fui na feira com ela e ela pegou a menor sacola, a sacola que tinha menos coisa, devia ter uma fruta, um mamão, sei lá o que que tinha, e me deu para eu carregar. Mas aquilo era tão difícil para eu carregar, gente. As minhas mãozinhas doíam com a sacola cortando. Eu ficava mudando de mão para outra mão, porque eu não dava conta. Ela falava assim: "Eu não estou acreditando que você não está dando conta de carregar uma sacolica dessa". E eu não dava. Então é bem isso que você está falando. Todo o nosso trabalho, ele é relativo à nossa capacidade de carregá-lo, de gerir ele. Por isso que Jesus não coloca, de forma alguma, fardos pesados em ombros frágeis. Mas dentro daquilo que eu dou conta de realizar, eu vou realizar. Aí vai trocar o mamão por 2 bananas, mas aí vai ficar proporcional ao que eu dou conta de carregar. Mas a minha parcela na vida de compromisso é carregar aquelas 2 bananas, é o que eu dou conta, né. Então e aqui tem uma outra coisa que é interessante nessa leitura, porque quando fala assim, ó, grandes instrutores encarnados amedrontam-se. Por quê? Porque por mais conhecimento, por mais capacidade de gerir aqueles trabalhos que aquele espírito tem, como esses aqui que ele está descrevendo, é importante que o espírito sempre continue a trabalhar, que ele sempre prossiga, que ele não pare, que ele continue estudando, se esforçando, lutando para vencer, porque se ele fica meio que descansado, acomodado naquelas possibilidades, gente, a ferrugem é ferrugem com o grampinho de metal ou com o trator. Ferrugem, é corrosivo, seja para qualquer um. Se o espírito que tem capacidade de oferecer, de desenvolver o trabalho, ele não continua na marcha, se instruindo, buscando, se fortalecendo, ampliando a sua visão para poder enxergar onde estão as possibilidades e aonde estão as armadilhas, ele vai ficar amedrontado. Porque vocês lembram que nós estudamos acho que no capítulo anterior, ou foi lá em Nosso Lar, agora eu não estou me recordando bem. Não, foi no capítulo 4 desse livro que o benfeitor fala assim que a gente fala em Nosso Lar. Em Nosso Lar, ele fala com a trabalhadora que ia reencarnar, que agora eu esqueci o nome dela, que ela não ficasse pessimista, que ela não ficasse com medo, achando que ela ia mergulhar num torvelinho de escuridão, porque o mundo é muito bom e as oportunidades são grandiosas. Isso foi dito lá em Nosso Lar. E nesse livro aqui, acho que, se não me falha a memória, no capítulo 4, o benfeitor ele fala para nós que para se reencarnar na Terra, o espírito tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Porque não é porque vai dar um mergulho no escuro, não. Vai encontrar também muitas adversidades, mas a adversidade não é o mal que vai atacar esse espírito, coitado, e ele vai ser sacudido de um lado para o outro, não. As adversidades é ele com ele mesmo. Somos nós conosco mesmo.
Como que a gente vai se colocar na vida diante de todas essas situações. E a gente vai encontrar o mal? A gente vai encontrar o mal. A gente vai encontrar desumanidade? A gente vai encontrar desumanidade. Mas por que, Renato, que isso vai acontecer? Porque nós fazemos parte dessa medida ainda. Então, se eu faço parte dessa medida e eu vou entrar nesse mundo, eu vou encontrar com isso, gente. É como se eu estivesse indo para uma festa na minha cidade, uma comemoração, e eu não quisesse encontrar com todo mundo da minha cidade lá, entende? Então, nós vamos encontrar com isso. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa continuar prosseguindo com fé, com coragem, precisa continuar se instruindo, precisa continuar, porque toda vez que a gente para, a gente precisa lembrar que a ferrugem ela trata o grampo e o trator com a mesma voracidade. Ambos têm o que ela quer e ela vai pegar. Então, se ficar parado, se ficar exposto, ela ataca. Do grampo ao trator. Não é verdade? Então, continuemos. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. 3 verbos magníficos: amar, ensinar e servir. Foi tudo que Jesus nos ofereceu, né? Ele nos amou sem esperar que a gente desse absolutamente nada, né? Ele nos ensinou sabendo que o que ele nos oferecia, nós íamos recapitular, começar a utilizar no tempo, né? E nos serviu como educador, nos serviu como pai, nos serviu como irmão, nos serve como direção, como sol, né? É nosso amigo. Gente, se você estiver aflito, ou se você estiver feliz, se você falar com ele, ele te ouve. Isso não é porque eu quero acreditar que é assim, não. Isso é fato. Ah, como é que você pode comprovar que isso é fato? Faça diariamente. Você vai ver que é fato. Então, não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele. Obviamente que não. Obviamente que não. Todo aquele que ensina sabe que o aprendizado chega com o tempo. Gente, não importa se você está me ensinando algo, você adulto está me ensinando algo na condição de adulta. Eu vou demorar uma coisa básica. Eu vou demorar uma semana para pegar aquilo. Ai, tem gente que pega na mesma hora. Ótimo, parabéns para essa gente, né? Eu vou demorar uma semana. Se for coisa fácil, se for coisa complexa, vai levar vidas, né? Mas nós somos assim. E ele age assim porque ele sabe que nós somos assim. Nós somos assim com as coisas materiais, com coisas que se relacionam com coordenação motora. O nosso corpo levou milhões de anos para desenvolver coordenação motora. As nossas células, o nosso cérebro, à medida que foi se desenvolvendo, por que que seria diferente em termos de aprendizados do espírito? Claro que quanto mais a gente vai ficando ávido, sedento por melhorar, por aprender, por buscar algo melhor, numa grande maioria, não vou generalizar, porque a diversidade de espíritos é muito grande, mas
uma grande multidão de espíritos só começa a buscar o que é bom depois que já se enfastiou do que é ruim. Então, e a gente demora muito tempo, mais uma vez não vou generalizar, mas uma massa muito grande demora muito tempo para se esgotar do que é ruim e começar a apreciar o que é bom. Quando a gente aprecia o que é bom e começa a almejar aquilo, a caminhada é outra. Aí a caminhada começa, mas começa da base, começa com os aprendizados primários, que é o que a gente vai executando em nós. A gente vai lutando para gente. Gente, quer ver? A gente vai lutando para parar de falar mal dos outros. Tipo isso. A gente luta para parar de fazer fofoca, fazer contenda. A gente luta para não brigar, para não responder o outro assim, ó, imediatamente, sabe? Para não criar uma dissensão imediatamente. E aí, as redes sociais mostram para a gente assim, uma diversidade de espíritos que estão transitando por algumas faixas, né? Aí você vai ver alguns memes, alguns vídeos, né? Da pessoa falando assim: olha, eu depois que eu dou a minha opinião na minha família, alguma coisa explodindo. Aí o outro fala assim, né? Coloca uma criança lá rindo, achando graça de alguma coisa, é assim que eu já me comporto na minha família. A gente vai aprendendo, mas a diversidade de espíritos é muito grande e cada um vai aprender em um tempo, de acordo com o seu cansaço, de acordo com a necessidade da necessidade que vai compreendendo de renunciar às coisas que até então o alegrava. Olha, já vai dar 9 horas, Rosa. Eu continuo, eu paro? Renata, não tem problema, né? A gente continua na semana que vem. Não, tá tão bom, mas a gente não temos um tempo para cumprir, né? E nós também precisamos de dar um recadinho ao final, né?